Amém? Eu reitero aquilo que a Flaviane falou aqui no começo do culto, versículo de Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos entender que um dos atributos do nosso Deus é a imutabilidade. O nosso Deus, ele não muda. Governo muda, situações mudam, circunstâncias mudam, nós mudamos, mas o nosso Deus, ele permanece, como diz na palavra do Senhor em Isaías, como uma rocha eterna. E é esse Deus que você está louvando, adorando aqui nessa noite, essa rocha eterna, é o Deus que fez o impossível lá atrás, continua fazendo o impossível nos dias de hoje. Nós precisamos entender que a palavra de Deus não mudou, e nós precisamos nos apossar de tudo aquilo que ele tem para nós. Deuteronômio diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus tem promessa para a sua vida? Amém? Quantos tem promessa de Deus? Então ele vai cumprir na sua vida em nome de Jesus. Nós estamos nesta campanha Curados por Jesus. E o tema da mensagem desta noite, diga assim comigo, cura progressiva. Queria que você abrisse o texto da palavra de Deus, que está no Evangelho, se encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 22. Marcos, segundo Evangelho ali, né, no Novo Testamento, capítulo 8, versículo 22. Quem achou, diga amém. Estão acordados, irmãos? Jantaram, firme e forte, na rocha. Quem achou, diga amém. Vamos lá? E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Diga assim comigo, para fora da aldeia. Vamos lá, todo mundo, para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, algumas versões está impondo saliva nos olhos, né? Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantou os olhos e disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Interessante. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Diga assim, não entres na aldeia. Antes de explanar um pouco essa passagem, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre cura. Você já recebeu alguma cura na sua vida? Quem já recebeu? Levante as mãos. Eu tenho um testemunho de cura na minha família. Deus operou de várias formas na minha vida, na minha esposa, no Nicolas, de vários caminhos. E eu creio que Deus, Ele pode fazer algo novo nesses dias que estamos vivendo, mas Ele continua curando. Agora, algumas considerações que nós precisamos pontuar aqui nessa noite. Em primeiro lugar, Deus, diga assim comigo, a enfermidade não vem de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa colocar na sua mente. Porque está escrito em Isaías que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Não diz que Ele tomou algumas, Ele tomou as enfermidades, todas. Ele cravou na cruz do Calvário. Então, primeiro ponto, você precisa entender que Deus, Ele não coloca enfermidade na sua vida e não é vontade dEle. Segundo ponto, eu preciso ter um equilíbrio entre espírito, corpo e alma. Você sabia que você é um tricótomo, né? Você é um espírito, o pastor fala várias vezes aqui, né? Você é um espírito, mas você tem uma alma e habita num corpo. Você não é um corpo que tem uma alma e um espírito, e nem uma alma que tem um espírito, entenderam, né? Você é um espírito. Agora nós precisamos entender que o nosso espírito é aquele que se relaciona com Deus. A nossa alma é o nosso intelecto, as nossas vontades, e o nosso corpo, esta carcaça, que vai ficar aí um dia,
nós precisamos cuidar de todos eles. O primeiro ponto, como você tem cuidado da sua vida espiritual? O que é que faz com que nós tenhamos um espírito fortalecido? É a nossa comunhão com Deus, a nossa entrega, a nossa devoção, a nossa oração, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, nossa santificação. E a nossa alma, a nossa vontade? Nós precisamos entender que a nossa vontade, a nossa carne, ela tende para as coisas erradas. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos tomar muita cautela, muito cuidado com aquilo que nós alimentamos a nossa alma, com aquilo que nós ouvimos, que assistimos, que lemos. E o nosso corpo? Nosso corpo deixa de lado? Não, meu irmão. Estamos vivendo um tempo e que as pessoas estão nessa correria, né? É só fast food. Ninguém se alimenta direito mais, exagerei um pouco, mas a maioria das pessoas não tem horário para comer, não tem horário para dormir, não tem horário para fazer nada. Então isso vai tornando o corpo cada vez mais desgastado e nós precisamos cuidar do nosso corpo também. Fala para o teu irmão, cuida do seu corpo, hein? Você é templo do Espírito Santo. Terceiro ponto, a consideração. A cura divina é um recurso disponível ao povo de Deus. Eu vou repetir para você que está aqui nessa noite e você que assiste pela internet. A cura divina é um recurso celestial disponível para você. Está disponível. Não paga nada, irmão. É só tomar posse na sua vida. Quarta consideração. Existem pessoas que carregam uma herança de enfermidade em suas vidas. Isso é um fato. Você já deve ter ouvido pessoas que o avô morreu com tal enfermidade, não vou me estender sobre isso nessa noite, o pai da mesma e o filho sente os mesmos sintomas. Nós precisamos quebrar isso. Outro ponto. É vontade do Criador que eu e você tenhamos uma saúde plena nessa terra. Você crê nisso? Outro ponto. Não seja passivo. O que é passivo? Aceita diante das enfermidades. Cada dia que se passa parece uma enfermidade nova, né? Mas nós somos o povo de Deus, lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. E nós não podemos aceitar. E se você está enfrentando aqui nessa noite alguma enfermidade na sua vida, na sua casa, seja ela de ordem física, seja ela de ordem psicossomática, seja o que for, não aceite, porque não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha uma saúde plena, física, mental e emocional. Eu já falei, Deus continua curando nos dias atuais, e um dos atributos de Deus está lá em Êxodo 15, 26, não precisa abrir. Deus, ele é o Jeová Rafá. Nós falamos, né? Cantamos aqui, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara. O Deus que sara o seu povo. Outro ponto. Assim como existem vários tipos de doenças, existem os dons de curar. Você já parou para analisar, quando você vai na lista em 1 Coríntios 12, 9, dos dons, quando fala sobre cura, não fala dom de curar, dons de curar. Isso significa para nós que para cada tipo de enfermidade que Satanás tente jogar contra as nossas vidas, existe um escape que vem do Altíssimo para nós. Então, os dons de curar significa, se você tiver com qualquer tipo de enfermidade, o poder de Deus é maior do que essa enfermidade e pode arrancá-la do seu corpo pelo poder no nome de Jesus. E mais um ponto. Deus cura de várias formas e diferentes caminhos. De várias formas e diferentes caminhos. Se você olhar na Escritura, na palavra de Deus, você vê, por exemplo, Ana. Ana, ela era estéril, mas a Bíblia diz que ela foi ao templo, se entregou, e ela somente mexia com os lábios. Ela se derramou diante da presença de Deus, e ela foi curada ali. Ela recebeu a cura e passou a ser a mãe de um dos maiores profetas da história de Israel, que foi Samuel. Você vê também a vida de Naamã, que nós vamos falar sobre cura progressiva. Naamã, o chefe ali, né, o soldado da Síria ali, do rei da Síria, o capitão, perdão, que ele mergulhou quantas vezes no Rio Jordão?
7 vezes. Na 7ª saiu curado da lepra. Você vê pessoas como o cego Bartimeu, que clamava: Jesus, tem misericórdia de mim, foi curado. Você vê que Jesus curou aquele homem da mão mirrada no templo, que foi lá, chamou para o meio, tocou, a sua mão foi totalmente restaurada. A cura dos leprosos. Enfim, se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus operou no passado, no presente, e Ele continua operando de várias formas e de várias maneiras. E nós precisamos entender isso. Eu não sei como você tem, o que você tem enfrentado na sua vida hoje, qual a luta, qual a enfermidade, mas Deus, Ele vai vir por um caminho que vai te dar a vitória. Agora, quando eu refletia sobre este texto da palavra de Deus, alguns pontos me chamaram a atenção. Chegou a Betsaida e trouxeram um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E Jesus, ele tinha todo o poder simplesmente para tocar, como ele fez em outra ocasião. Assim como ele fez com aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, ele simplesmente o curou ali. Mas ele tomou aquele homem, esse cego, e tirou ele da aldeia. Veja bem, o texto está dizendo, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhes as mãos. Olha que interessante. E perguntou se ele via alguma coisa. E ele disse o quê? Eu vejo homens, pois vejo como árvores que andam. Agora a pergunta que não quer calar, Jesus errou? Será que Jesus estava com pouca unção ali naquele momento? Não tinha se consagrado direito? Não. Deus está pontuando algo aqui para nós que estamos aqui nessa noite. E que um dos pontos que eu vou citar mais adiante, mas que nós precisamos entender que na nossa vida nós precisamos ter algo, uma característica. Diga assim comigo: perseverança. Perseverança. Então, primeiro ponto. Ele pegou esse homem, tirou da aldeia, levou para fora da aldeia, distante dali, nós já vamos entender por que ele fez isso, mas ele tomou pelas mãos, tirou da aldeia e cuspiu nos olhos dele. Ele poderia ser tocado, mas ele cuspiu. Algumas versões ele colocou saliva e depois ele impôs as mãos. Por que Jesus fez tudo isso? E depois ele tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e olhando firmemente ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para casa dizendo: não voltes para a aldeia. E essa aldeia, o que será que tinha nessa aldeia? Né? Vamos a alguns pontos, algumas lições dessa passagem. Em primeiro lugar, repita assim comigo: Deus não faz nada pela metade. Nós somos inconstantes muitas vezes. Nós começamos algo na nossa vida e não terminamos. E Deus talvez está falando com pessoas aqui nesse lugar. Termine aquilo que você começou. Complete aquilo que eu coloquei para você fazer na sua vida. Esse sonho, esse projeto que está no seu coração. Voltando aqui. Deus, Filipenses 1,6, diz que aquele que começou a boa obra. Deus começou uma boa obra na sua vida? Sim ou não? Ele vai aperfeiçoar essa obra, ou seja, você, até a sua vinda. Ou seja, a nossa vida, ela é um processo, ela passa por um processo, e Deus vai aperfeiçoando, Deus vai trabalhando, Deus vai tirando algumas coisas, Deus vai nos ensinando, Deus vai trabalhando o nosso caráter, para que possamos receber a plenitude da sua graça e das suas promessas na nossa vida. Então, é um processo. Isso aqui, essa passagem está nos trazendo um ensinamento. Este homem, ele precisava passar por um processo. Ele precisava passar por uma transformação. Porque seria muito fácil. Deus tinha todo o poder para simplesmente curá-lo. Mas Cristo, ele olhava além simplesmente de uma cura. Esse é o problema de muitas pessoas que estão na igreja nos dias atuais. A pessoa, ela participa de uma campanha, ou ela começa a frequentar uma igreja, ela começa a buscar, mas quando ela recebe uma vitória, ela vira as costas para o Senhor. Ela vira as costas para Deus. Ou de repente até está na igreja, mas ela não busca mais com intensidade. Ela não se entrega mais, ela não ora. A Bíblia é algo assim, quando dá tempo.
Redes sociais não, tem que ser todo dia. Mas a Bíblia não, é quando sobra um tempinho. E essa pessoa, ela começa a esfriar na fé, ela começa a se tornar um religioso, começa a se tornar uma pessoa que, se você colocar ela numa balança com uma pessoa que está lá fora, é quase o mesmo peso. E Deus, Ele não quer isso de nós. Deus está nos ensinando nessa passagem, através desta cura, que Ele quer nos curar, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer que nós sejamos inteiros dEle, íntegros na sua presença. E nós tenhamos o nosso coração o tempo todo voltado para Ele. Então, antes de curá-lo, Ele teve alguns procedimentos. Segundo ponto, os 3 pontos mais relevantes no ministério de Cristo foram ensino, pregação e cura. Diga assim comigo: ensino, pregação, isso mesmo, e cura. Eu confirmo isso em Mateus capítulo 4, versículo 23, não sei se está o texto. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha só, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, ensino, pregação e curando algumas enfermidades? Não, todas as enfermidades. Irmão, nós cantamos aqui, declaramos que que Deus é o Deus do impossível, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Nós oramos, declaramos, mas quando se deparamos diante de uma situação que parece impossível na nossa vida, nós duvidamos. Nós começamos a dar ouvidos às pessoas incrédulas. Nós precisamos entender e tomar posse do impossível na nossa vida. Pastor Bill Johnson, numa certa ministração, com a igreja dele, ele estava falando assim, pedindo para as pessoas, naquela noite, orarem por algo impossível nas suas vidas. O que é impossível? Aquilo que foge do nosso alcance humano. Aquilo que você, analisando, raciocinando sobre essa situação, você não vê saída. Mas nós não podemos esquecer que o Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. O Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel foi lançado. O Deus que ressuscitou os mortos. É o Deus que nós estamos aqui nessa noite, igreja, clamando. E eu queria que você agora pensasse em algo impossível na sua vida. Você que ouve pela internet, pense em algo impossível. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Não há nada impossível para Ele. Terceiro ponto. Diga assim comigo: a inconstância é um obstáculo para eu receber a cura. Em Tiago 1,6 diga assim: peça, embora o texto fale sobre sabedoria, mas deixe um princípio sobre inconstância. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É aquela pessoa que uma hora está com fé, outra hora não. Uma hora ela crê, outra hora não. Uma hora ela toma posse, outra hora não. Você que está aqui nessa noite, você está ouvindo uma palavra profética sobre a sua vida. Mas você pode chegar na sua casa hoje, uma pessoa, uma situação, tentar ofuscar isso que você ouviu. Prevaleça, permaneça firme, tome posse, que a sua vitória chegou hoje em nome de Jesus. Eu vejo pelos meus olhos da fé, com os meus olhos da fé, pessoas aqui neste lugar, curadas da alma, curadas do físico, Deus fazendo milagres, Deus fazendo impossível aqui. E você vai testemunhar e glorificar o nome do Senhor por isso. Quarto ponto, a incredulidade é um impedimento para que eu receba a cura. Diga assim: saia da aldeia. O que tinha nessa aldeia? Quando você vai lá para Mateus 11:21, olha só. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Olha que forte isso, irmãos. Jesus está declarando algo para essa cidade, uma condenação. Por quê? Porque o que predominava nessa cidade
era um espírito de incredulidade. E esse espírito tem pairado nos dias atuais em muitas igrejas, em muitas pessoas que se dizem cristãos. Nós que estamos aqui nessa noite, nós precisamos rejeitar isso na nossa vida. O que é incredulidade? É o oposto de crer. É vir somente por vir à igreja. É orar somente por orar. Meu irmão, você precisa crer que quando você estiver na sua casa e você dobrar o teu joelho ali, você se entregar a Deus, Ele já enviou um anjo para a resposta na sua vida, na sua casa. Você precisa crer que quando você tocar no seu coração, no seu corpo, você vai ser curado, porque esse Deus, Ele continua fazendo. Não deixe a incredulidade roubar a vitória, a promessa de Deus na sua vida, no seu corpo e na sua casa, meu irmão. Não deixe. E como você faz isso? Como nós fazemos para eliminar essa incredulidade? O que diz lá em Romanos? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, que nos acompanha, o que é que você tem ouvido e quem você tem ouvido na sua vida? Porque nós ouvimos tantas pessoas, tantos conceitos, tantas teorias, e nós anulamos a palavra de Deus. Nós deixamos a palavra de Deus como algo secundário. Nós deixamos a oração como último recurso na nossa vida. Se nós priorizarmos a Bíblia na nossa vida, se nós priorizarmos a oração, meu irmão, você e eu vamos viver o sobrenatural de Deus nessa geração e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia! Levanta a igreja nessa noite, levante a sua cabeça e comece a chamar por algo impossível na sua vida. Comece a chamar na existência o sobrenatural que vai acontecer, meu irmão. Se você está aqui nessa noite e algum familiar seu que não conhece Jesus, declare e profetize que essas escamas nos olhos deles vão cair e ele vai se entregar a Jesus Cristo também. Quinto ponto. Quando Jesus cuspiu naquele cego, né? Talvez a pessoa ali fale, nossa, que nojento. Olha o que significa isso. A essência de Deus tocou na vida daquele homem. Para recebermos a cura, precisamos ter a essência do eterno nas nossas vidas. Quer receber a cura nessa noite, a vitória na sua vida? Tenha a essência de Deus na sua vida. Tenha a unção do Senhor na sua vida. Em João 15:7 está escrito, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe qual é o problema muitas vezes? Se permanecerdes em mim, a gente permanece nele, mas as palavras vão saindo, vão sendo substituídas. Nós precisamos nos entregar a Deus e deixar essa palavra ser primazia no nosso interior, no nosso intelecto. E o que nós pedimos com fé, de acordo com a palavra e as promessas de Deus, vai se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Sexto ponto, Jesus poderia ter curado o cego de forma instantânea. Eu falei isso aqui no começo. Porém, ele não o fez para nos ensinar que muitas vezes precisamos passar por um processo de restauração antes de recebermos a nossa vitória. Eu citei aqui sobre o texto de 2 Reis 5, né? Que fala sobre Naamã. Você sabe que Naamã, ele sofria de lepra. Mas o que o profeta fez naquela situação? Falou para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O que Deus estava querendo fazer com aquele homem? Deus estava querendo tirar um câncer na sua alma que se chamava orgulho e arrogância. Haja visto que ele reclamou, né? Tantos rios mais limpos, né? Mandou eu mergulhar justo nesse Rio Jordão, nojento, fedorento. Essa na minha versão, tá, irmãos? Então, assim, a partir do momento que ele obedeceu e que ele mergulhou 7 vezes, ele foi restaurado, a sua pele se tornou como uma pele de bebê. Então, a obediência é uma outra palavra-chave para que eu e você possamos receber na nossa vida as promessas de Deus. Nós precisamos crer, nós precisamos ter a essência de Deus e obedecer a sua palavra e declarar isso na nossa vida. 7º ponto. Fala para o irmão que está do seu lado, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Provérbios 4:23.
sobre tudo que você, o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes, em algumas versões, saídas da vida. Por que que o escritor da palavra disse sobre isso, sobre o coração? Porque é no nosso interior, é na nossa mente, é lá dentro, que o diabo quer entrar. E ele muitas vezes consegue isso através de pessoas, de palavras, de circunstâncias, situações adversas. Então o inimigo, ele quer roubar o nosso coração. E analisando esse texto, nós precisamos entender que muitas pessoas não recebem a cura na sua vida porque falta perdão. E o perdão não é algo fácil de fazer. Não é algo fácil de fazer. E eu e você, como cristãos, vamos estar sujeitos a isso. A decepções com pessoas. E quanto mais nós depositamos confiança numa pessoa, né? Tem até um livro do John Bevere que fala a isca de Satanás, que nós nos decepcionamos mais com as pessoas que nós confiamos mais. Isso é óbvio. Se você cria uma expectativa de uma pessoa nessa altura, ou melhor, nessa altura, e essa pessoa pisa na bola com você, te magoa, te trai, vira as costas, a sua decepção, a sua mágoa, ela é pequena, logo, logo passa. Mas se você cria uma expectativa alta, grande com essa pessoa, um familiar, uma pessoa próxima, uma pessoa de confiança, e essa pessoa pisa no tomate, a sua frustração, ela se torna gigantesca. E aí precisa de um processo de restauração, para que Deus possa realmente arrancar esta mágoa, esta ferida. As pessoas que mais sofrem de feridas na alma, na história, são aquelas que muitas vezes são abusadas por um familiar. Quantas crianças? Eu sempre cito aqui a história de Joyce Meyer. Tem uma pastora também, uma juíza, ex-juíza, Tânia Teresa, que sofreu abuso sexual na infância, por pessoas próximas, pessoas de confiança. Você imagina a ferida na alma desta criança que foi ali consumindo ela, corroendo sobre a sua vida. Somente uma intervenção de Deus para que essa pessoa possa ser restaurada. Então, o coração, nós precisamos guardar, meu irmão. Guarde a paz no seu coração. Saiba que você vai se decepcionar com pessoas, que você vai se decepcionar com o ser humano, irmão. Assim como nós falhamos também, nós precisamos entender isso. Eu tive muitas decepções na minha vida com pessoas, e pessoas que eu depositava confiança demais, pessoas cristãs. Mas eu entendi uma coisa, o pastor disse certa vez que Deus é Deus, homem é homem, que nós precisamos depositar nossa vida totalmente em Deus. Não quer dizer que não podemos mais confiar nas pessoas, mas precisamos de entender que a nossa vida tem que ser entregue totalmente a Deus. Se essa pessoa nos entristecer, nós precisamos perdoar e caminhar em rumo aos propósitos de Deus para a nossa vida. Não permita que alguém, não permita que uma palavra lançada contra você impeça de você avançar e viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Porque é isso que o diabo quer. É isso que ele quer, é essa cilada, é essa armadilha que ele quer fazer. Ele quer ganhar o nosso coração, e à medida que nós nos magoamos, nós vamos dormir, nós levamos aquela pessoa, nós vamos jantar, levamos aquela pessoa, nós vamos trabalhar, aquela pessoa está com nós. Meu irmão, libera, fala para o teu irmão aí, libera. Libera esta pessoa, meu querido, minha querida, porque isso está impedindo, muitas vezes, de você receber a sua cura. Lembra o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou quem nos tem ofendido. Ou seja, para que eu já tenho acesso livre a Deus, amém? O caminho já foi inaugurado. Você tem livre acesso ao trono da graça aqui nessa noite. Mas se eu deixo a mágoa entrar no meu coração, a falta de perdão impede com que Deus perdoe-me também. Isso impede da vitória chegar na minha vida, na sua vida. Isso é muito sério, irmãos.
É do coração que procedem as saídas da vida. Eu resolvi pontuar um pouco mais nessa parte, segurar um pouco mais, porque nós precisamos entender que muitas vezes a nossa cura não chega, porque nós deixamos algo no nosso coração. E estou falando de mágoa, mas pode ser um pecado, uma iniquidade, uma ansiedade, uma dúvida, uma incredulidade. Isso dominar o nosso interior. E a vitória não chega. Hoje, nessa noite, você vai sair desse lugar livre. Se você tiver que perdoar alguém, perdão não é sentimento, não estou sentindo, né? É decisão. Decisão, posicionamento. Se posicione como filho de Deus. Fala, eu perdoo, Senhor, esta pessoa. E você vai ser livre e viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Olha Hebreus 12:15, corroborando aquilo que eu acabei de falar. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura. Olha só, raiz. O que é raiz? É algo lá em... Você vê raiz na terra? Não, está lá embaixo. É algo que ninguém está vendo. Às vezes a pessoa vê você na igreja, fala, nossa, irmão, está alegre, feliz. Mas só Deus sabe o que está lá no teu coração. Que brotando, olha só, vos perturbe. E por meio dela muitos sejam contaminados. O autor de Hebreus, ele diz isso. Não deixe nenhuma raiz de amargura, nenhuma. Fala para o teu irmão que está do seu lado, corte o mal pela raiz. Oitavo e último ponto. Vou tomar um H2O aqui. Cuidado com suas palavras. Cuidado, meu irmão. Olha só. Não tome posse da enfermidade. E não profetize enfermidade também, viu, irmãos? Eu já vi irmão amaldiçoando o outro que não deu carona uma vez e o rapaz e a pessoa ficou mal, hein? Crente que amaldiçoa é pior que macumbeiro, irmãos. Amarrado, né? Então, olha só. Não tome posse. Tem gente que faz da enfermidade seu bichinho de estimação. Já viu, né? Minha depressão. Minha não, irmão. Só estou dando exemplo, tá? Minha dor de cabeça. Minha rinite. Minha isso. Irmão, não é sua não, meu querido. Não é sua não. Jesus levou na cruz as nossas enfermidades. Mas sem percebermos, a minha gripe. Não, irmãos. Não, 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 não. Você pode, de repente, estar até enfrentando um processo, uma enfermidade no seu corpo, mas fala, eu rejeito essa enfermidade, amaldiçoo, porque Jesus me curou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Olha só, Mateus 12:37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Eu e você precisamos aprender a declarar a nossa vitória. Estou falando aqui, pontuando um pouco sobre enfermidade. Mas quantas coisas na nossa vida que a gente declara de forma negativa? Não vai dar certo. Não é para mim. Eu sou burro. Eu sou isso. Eu não consigo. Irmãos, você está mandando falando assim, humanamente, uma informação para o seu cérebro que você não é capaz mesmo. E no mundo espiritual? Hoje, por exemplo, com esse avanço de tecnologia, antigamente tinha carta. Quem é do tempo das cartas, que escrevia uma carta de papel, aquela? Se alguém conhece? Alguém já ouviu falar nisso, né? Carta. Carta, aquela, colocava envelope ali e tal, né? Você mandava a carta. De repente, você escreveu aquela carta no momento de ira. E agora, irmãos, para voltar? Agora, e-mail não, né? Quem trabalha aí empresa sabe que e-mail você vai lá e cancela. No WhatsApp, né? Tem hora que você... não era para mandar isso. Ou não era para mandar para essa pessoa. Você vai lá e cancela. Agora, eu fiquei analisando sobre isso hoje. Quando nós falamos algo que não deveríamos, seja para alguém ou seja para nós mesmos, como cancelamos aquilo? Nós precisamos quebrar isso no mundo espiritual. Porque as palavras, elas ficam no mundo espiritual. Então, cuidado, eu reitero, cuidado com as tuas palavras. Você vai levantar amanhã, começa já hoje, mais cedo, e mude o seu linguajar.
Use um linguajar de vitorioso, porque é isso que você é. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é herdeiro e co-herdeiro das promessas de Deus para a sua vida. Você foi curado pelas pisaduras de Jesus. Você é próspero, você é abençoado, você é inteligente. Você vai viver as promessas de Deus, a sua casa será salva. Comece a declarar algo novo na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Lembra lá a passagem de Ezequiel? Ele teve aquela visão que Deus disse para ele: profetiza. Profetiza. E ali levantou-se um grande exército no meio de um vale de ossos sequíssimos. Então não sei qual a situação na sua vida que está seca, mas através da fé e do poder da palavra e do poder do nome de Jesus, você vai profetizar e vai levantar um exército. Algo novo vai acontecer na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde. E eu creio em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Mas antes de fazer esta oração, Salmo 103, eu vou ler 1 ao 3, diz assim, ó. Bendize a minha alma ao Senhor. Você já deve ter lido esse texto. O salmista diz, e tudo que há em mim, tudo, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele, o Deus Todo-Poderoso, quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Esse é o nosso Deus, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus que nós pregamos aqui nessa noite. É o Deus vivo e verdadeiro que está sentado num trono imutável. Ele está com as mãos estendidas para esse lugar. E queria orar por você. Coloque a mão na altura do teu coração. Vamos fazer o seguinte: se você puder colocar, se há alguma enfermidade no seu corpo, puder colocar as mãos, coloque. Se não, coloque na altura do teu coração. Eu quero orar por sua vida, você que está aí nos acompanhando na internet também. Coloque a mão na altura do teu coração, ou na enfermidade, se possível também. E vamos orar. E enquanto eu estiver orando também, o Espírito Santo falou comigo para orar por mulheres que querem engravidar e não podem. Receberam um diagnóstico, uma palavra, enfim. Nosso Deus, a Bíblia diz que Ele faz da estéril mãe de filhos. E eu quero orar por isso também. Pai, em nome de Jesus, levante a sua voz, igreja. Eu oro juntamente com os meus irmãos, irmãs que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, pela internet. Nós lemos aqui, Pai, a Tua palavra imutável, Senhor, a Tua palavra que é viva, que é poderosa, que continua operando nos dias de hoje. E eu oro, Pai, junto com os meus irmãos, eu uno a minha fé com eles. E eu quero declarar que esta enfermidade neste corpo morra agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade saia desse corpo em nome de Jesus. Todo espírito de depressão, todo espírito que tem tentado tirar a paz, espírito de insônia, saia em nome de Jesus. Problema nos ossos, no sangue, em nome de Jesus. Problema no couro capilar, problema, Deus, nos pés, problema no coração, em nome de Jesus, Pai. Todo problema alérgico saia em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor levou verdadeiramente. Saia em nome de Jesus. Toda esterilidade agora seja curada pelo nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, que esta irmã que está orando comigo, que deseja, que sonha em ter um filho, um bebê, e não pode, foi declarado que não conseguirá. Eu profetizo que a vitória vai chegar na vida dela, que chegou agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pessoas que estão, ó Deus, com uma angústia na alma, Senhor, algo que não conseguem tirar, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Jeová Rafá. Arranca essa dor da alma, Senhor. Tira em nome de Jesus esse rancor, ó Deus. Tira essa tristeza, Senhor, essa falta de perdão, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sopra, Senhor, neste lugar, nessa noite. Sopra trazendo cura, os dons de cura agora, opere. Levante as suas mãos aos céus agora. Comece a adorar o Senhor. Levante as mãos, glorifique, Senhor.
Espírito Santo de Deus, Santo Deus, graças, Senhor. Eu vejo vidas sendo curadas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Shekalabalabás. Em nome de Jesus, erga a sua voz, sopra Espírito. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixe esse rio fluir, deixa fluir na sua vida agora. Em nome de Jesus, toda rinite alérgica, toda gripe, resfriado, toda dor no corpo sai em nome de Jesus. Toda sequela de qualquer tipo de vírus, de enfermidade saia. Todo problema de leucemia saia em nome de Jesus. Toda artrite saia em nome de Jesus. Eu declaro plenitude sobre a tua igreja, Senhor. Todo trauma, Senhor, seja curada essa pessoa agora em nome de Jesus. Levante a sua voz, irmãos. Irmãos, olhe para mim aqui. Em 2 ocasiões na minha vida que eu recebi 2 curas instantâneas. Eu me lembro que eu estava começando no louvor. Não me lembro um ano, viu, irmãos? Faz muito tempo já. O tempo passa, né? O tempo voa, como diz aquela propaganda. E eu ia ministrar numa igreja lá, quadrangular em Santa Bárbara, louvor. E eu estava muito gripado aquele dia. Eu estava muito mal. E uma igreja pequena, não tinha muitos músicos e tal. E tinha mais ou menos igual aí, ali onde fica a mesa do som ali. Do som não, da mídia ali, né? E eu subi lá, fiquei lá no lugarzinho ali. E eu não consegui orar, irmãos, porque eu estava tão mal. E eu simplesmente fiz como Ana. Eu fiquei chorando na presença de Deus, só, Senhor, em pensamento, Senhor, me restaura. Irmãos, eu levantei dali totalmente restaurado. O que eu estou dizendo para você? A segunda situação. A minha mãe, onde ela morava, tinha uma casinha no fundo. E eu sofria muito de dores no estômago, dores muito fortes. Fui curado disso também. E eu estava aprendendo a tocar o violão. E eu costumava ir para o fundo lá e pegar o violão e ficar tocando as músicas, né? Não, no começo é duro, né? Você vai só aquelas mesmas músicas de sempre. E aí eu estava lá adorando a Deus. E naquele momento, irmãos, o Espírito Santo, ele arrancou aquela dor de estômago de uma forma sobrenatural, instantânea na minha vida. Somente no momento que eu adorava a Deus. Por que estou dizendo isso para você? Adore mais a Deus. Está difícil na sua vida? Está doendo, irmãos? Adore a Deus. Ana simplesmente adorou a Deus. Eu queria que você levantasse as mãos agora, começasse a adorar a Deus. Lembra de Paulo e Silas quando estavam presos lá, algemados? Eles estavam algemados, eles estavam presos ali. Mas a Bíblia diz que eles fizeram algo profético. Por volta da meia-noite, eles cantavam e adoravam e louvavam ao Senhor. E a Bíblia diz que naquele lugar veio um terremoto, as cadeias foram quebradas e o milagre aconteceu naquele lugar. E eu quero declarar, meu irmão, que mesmo diante da luta que você está enfrentando, se você levantar a sua voz e adorar a esse Deus, Ele se levanta em seu favor, e Ele te cura, Ele te liberta, Ele te abençoa, Ele abre as portas, Ele muda a tua sorte, Ele muda a tua história, somente através da tua adoração. Então eu queria te incentivar a levantar a sua voz agora e glorificar a Deus.